E não é diferente na nossa vida espiritual. Aquele acúmulo que vocês viram não aconteceu de um dia para o outro. Foram pequenas concessões que nós fomos fazendo, em que se tornou um verdadeiro caos, em que nós não conseguíamos sequer nos movimentar dentro daquela sala. Assim somos nós. Quando nós não nos organizamos, a nossa vida espiritual vira essa bagunça. Só que diferente com a nossa vida espiritual, nós não temos aí um grupo, nós temos algo que é muito maior e melhor, que chama-se Espírito Santo de Deus, que nos purifica, que limpa toda a sujeira. Foi falado ali que às vezes nós acumulamos coisas inúteis, e às vezes aquilo que era útil se torna inútil. Na nossa vida espiritual não é diferente. Às vezes nós vamos deixando as coisinhas no cantinho, acumulando poeira. Nós temos os nossos pecadinhos de estimação. E que, assim como nós não podíamos andar naquelas salas, às vezes nós não podemos andar de cabeça erguida diante do Senhor, porque nós nos escondemos. E nessa manhã, eu queria tratar esse assunto de, quando nós caminhamos na visão do reino de Deus, a nossa vida precisa estar limpa, aonde nós possamos entrar e sair, aonde eu e você sejamos úteis, e precisamos todos os dias jogar fora aquilo que não presta. E o mundo tem nos entupido de lixos que não prestam, e nós não percebemos e acabamos ficando adoecidos. Assim como uma estrutura que não é cuidada, ela adoece, ela apodrece, tem que ser descartada. Esse material ele vai para o lixo. Mas a nossa vida, se não for cuidada, se não for zelada, se não for tratada, vai para um lugar que é muito pior do que o lixo. Perdemos a vida eterna e vamos para o inferno. Não adianta querermos esconder, colocar no cantinho da igreja onde ninguém sabe onde é que está. A Flávia falou uma coisa interessante. Ela disse que nós precisamos cuidar daquilo que é útil para poder utilizá-los melhor, e quando a gente não sabe, a gente se perde. Precisamos zelar pela nossa igreja, mas também e principalmente precisamos zelar pela nossa alma. Precisamos zelar e cuidar da nossa vida. Quando nós assim não fazemos, nós adoecemos. Assim como o espaço físico da igreja parecia estar doente, tem coisas que precisam ser feitas, imagina isso dentro de você. E a Denise e o Rebeca falaram assim: olha, eu sou daqui da igreja desde a época de junior, e me dói muito ver a igreja desestruturada, e eu fico imaginando como deve ser a dor de Deus ao olhar para nós, feitura dele, cheio de lixo no nosso coração e na nossa alma. O Salmo 32 retrata com singularidade o que acontece com uma vida que tenta esconder as suas sujeiras, que pensa em colocar nos seus cantinhos seus pecados de estimação. Nessa manhã eu quero falar que, caminhando na visão de reino de Deus, precisamos ser limpos todos os dias, diariamente.
precisamos ser tratados por um Deus que é um Deus cheio de graça e de misericórdia. Embora o mundo aí fora não entenda isso, diga que é legal você fazer certas coisas, que você é esperto quando você leva vantagem em alguma coisa, como uma coisa que eu aprendi com meu pai, que não era cristão. Minha família, ela vem da Umbanda, e eu tenho 2 irmãs mais novas, e meu pai sempre falou para mim o seguinte: trate as suas namoradas como você quer que trate as suas irmãs. Respeite todas as meninas com quem você não era crente. Mas aqui nesse mundão, parece que nós perdemos essa consciência, aonde ser homem é sair pegando geral. Afinal de contas, ser homem, onde viver a vida de uma maneira de hedonismo é legal, mas isso traz consequências eternas. Por isso que Davi, no momento de descuido da sua casa espiritual, porque nós somos templo do Espírito Santo, nós somos morada de Deus, ele tem um pequeno deslize. E essa mensagem, querido, não é para o outro. Eu quero falar com muito amor e carinho. Essa mensagem é para nós, é para mim. Essa mensagem não é para ser pego com a pá e falar, pena que fulano não está aqui, mas é para ser pego com a enxada e trazer e aplicar as nossas vidas. Salmo 32, dentro do seu contexto, e o Salmo 51 está relacionado a ele também, e alguns teólogos que colocam o Salmo 6, ele fala de um homem que deixou a sua casa ser invadida pelo lixo, o lixo do pecado. Quando ele peca com Betseba, e para encobrir o seu erro, joga o seu pecado num cantinho onde ninguém possa ver, ele mata Urias e some com tudo. Pecado mata, pecado destrói, pecado traz desgraça. Desgraça é falta da graça de Deus. E o salmista começa falando assim, no seu poema, na sua oração: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoado, cujo pecado é coberto. E o coberto aqui é um outro sentido. Coberto pelo sangue de Jesus, pela graça e pela misericórdia, não é escondido. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade, e cujo seu espírito não há engano. Aí a consequência das nossas sujeiras. Olha como isso é perigoso, como isso é doído. Davi, no auge da sua dor, da sua angústia, diria até depressão, ele fala: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia, porque a sua mão pesava de dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Que tragédia!
Como estava aquele homem diante do pecado, diante da dor, rindo para os outros, brincando, mas por dentro a sua alma doída. E eu louvo a Deus porque a alma de Davi ainda doía. O problema é quando não dói. O problema é quando nós estamos anestesiados. O problema é quando nós nos acostumamos com o pecado e falamos da boca para fora, pedimos perdão, mas não existe perdão celeste onde não há arrependimento. E Davi tomou uma atitude: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. E eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo o que é piedoso te fará súplica em tempo de poder te encontrar. Nunca é tarde para começar a nossa relação. Nunca é tarde. Com efeito, quando transbordarem as muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cerca de alegres cantos de livramento. Eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir, e sob as minhas vistas lhe darei conselho. Não sejam como um cavalo ou uma mula, que não tem entendimento, que são dominados com freios e cabrestos, ao contrário, não obedecem a você. Muitos são os sofrimentos do ímpio, mas os que confiam no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegre-se no Senhor, regozijem-se, ó justos, exultem todos vocês que são retos de coração. Senhor nosso Deus e Pai, que o Senhor me ilumine, Senhor, me cubra com o sangue de Jesus, purifica, meu Pai, dos meus pecados, da minha iniquidade, Senhor, da minha imperfeição, para que a sua mensagem saia perfeita para as pessoas que precisam, porque nós precisamos ouvir a sua voz todos os dias. Usa-me com poder e graça, Senhor. É a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Querida igreja, antes de você apontar o dedo para você mesmo, sabe de uma coisa? Os erros são inevitáveis na nossa caminhada cristã, porque nós somos corruptíveis. Os erros, eles são inevitáveis. Ninguém está imune de cometer equívocos. Ninguém está imune de fazer uma bobagem, independente da sua idade, independente da sua experiência ou conhecimento. Mas a verdadeira igreja, a verdadeira sabedoria reside na capacidade de reconhecermos os nossos erros, e não só reconhecer, mas aprender com eles. O arrependimento, aprenda isso, querida igreja, é um dos primeiros princípios do Evangelho, é essencial para a nossa felicidade, para a nossa vida eterna. Por isso que o salmista fala, bem-aventurado, ou seja, a expressão hebraica significa mais do que feliz, não é uma tradução muito boa, mas a expressão hebraica significa bem-aventurado, ou seja, é aquele que está em estado de felicidade independente das circunstâncias. É isso. Bem-aventurado aquele cuja transgressão, cujo erro, cujas mazelas, cujas mentiras, cujas transgressões são perdoados, e o pecado, aquilo que nos desliga de Deus, é coberto pelo sangue de Jesus
e nos dá um caminho de volta para a glória do Senhor. Quando nós nos arrependemos de verdade, igreja, sentimos uma felicidade que é duradoura, nós somos sim bem-aventurados. Isso torna a nossa vida melhor, porque nós recebemos a bênção do perdão. Alguém já experimentou isso aqui? Não precisa levantar a mão. A bênção do perdão. Tua alma é lavada. Você se sente uma paz inimaginável quando você é perdoado por Deus. O pecado não confessado, querida igreja, querido irmão, você que irá nos assistir na internet, o pecado não confessado pode trazer muitos fardos, muitos pesos na vida de um cristão. Mas o contrário, a confissão, o reconhecimento do erro e o arrependimento, que não adianta reconhecer. Eu conheço várias pessoas que reconhecem o erro lá em Istambul, sabem que estão erradas, reconhecem o erro, mas não muda e continua vivendo uma vida de mentira, enganando uns aos outros, mas não enganando Deus Todo-Poderoso, que tudo vê e que há de nos julgar. E que um dia essas sujeiras serão expostas para fora. Quando sair daqui, vocês vão olhar várias sujeiras ali na garagem, tudo escondido que ninguém sabia. A mentira um dia aparece. Por isso precisamos correr para nos consertar diante do Senhor. Receber o perdão nos traz alívio. E esse salmo é isso. E uma das coisas que eu aprendo nesse salmo, vou correr um pouquinho por causa do tempo. O silêncio e a culpa afetaram fisicamente e emocionalmente o salmista. Olha o que ele fala: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todos os dias. Ocultar pecado traz problema. E não é só na eternidade. O problema começa aqui e agora, nessa vida. O salmista, ele sentiu a sua vitalidade esgotar-se, as suas forças diminuíram, a sua vida se tornou um deserto árido. A culpa, meus irmãos, o pecado não tratado corretamente, ele impacta a nossa saúde, o nosso bem-estar, a nossa psique. E nós temos o hábito de mentir para nós mesmos, dizendo que está tudo bem, foi só dessa vez, eu vou parar. E não se permite ser tratado por Deus, não se permite ser cuidado por Deus. Davi, ele escondia o seu pecado. Isso traz consequências ao seu corpo. No versículo 3 ele fala: quando eu permaneci em silêncio, os meus ossos se consumiram e o meu clamor era diário. Pecado dói, não dói só a alma, mas dói o corpo, adoece quem está ao seu lado. Precisamos fazer uma faxina dentro de nós. Em silêncio significa ausência de confissão, e precisamos confessar, eu e você, que carecemos da graça e da misericórdia e da bondade de Deus, para caminharmos na visão do reino de Deus. Eu e você precisamos ser tratados todos os dias.
Davi guardou o seu silêncio. Davi guardou o seu próprio pecado. Ele ficou em silêncio, mas o seu corpo gritava. O seu corpo gemia. Ele ficava em silêncio, mas ele sofria diariamente, distante daquilo que ele deveria ser. Os outros olhando para Davi, viam tudo normal, mas dentro dele gritava um clamor, uma dor, que só Cristo pode curar. Todos os dias ele sofria. O pecado consumia os ossos de Davi. O preço, meus irmãos, de pecado não confessado é muito grande para que eu e você venhamos a escondê-lo. Para os espertos aí do mundo, isso eu aprendi na minha vida profissional, onde a gente se preocupava muito com o equilíbrio emocional, a gente trabalhava a exaustão, repetindo pressão psicológica em cima da gente, para a gente no momento de combate, a gente saber lidar com as nossas emoções. Talvez o mundo lá fora diga que essa pessoa que comete o pecado e fica adoecido é uma pessoa que tem uma consciência fraca, não sabe administrar bem os seus pecados, as suas esquisitices. Pode fazer sim, que ninguém vai descobrir, ninguém sabe. Mas saiba de uma coisa: Deus te ama, e por te amar Ele cuida de você. Olha o que diz o texto de uma maneira muito clara no verso 4. Sabe por que ele estava com todos esses sintomas? Porque a sua mão pesava sobre ele. Queridos, a mão de Deus pesa, e pesa muito, mas não pesa para te matar, não pesa para te sucumbir, mas pesa para você refletir, pedir perdão, ser curado, tratado e absolvido por Cristo Jesus. A simples consciência da santidade de Deus para Davi, a santidade do Senhor consumia Davi. Não porque Deus é um Deus cruel. Deus não é um Deus cruel, meus amados irmãos. O problema é que Davi, ele queria continuar cometendo os seus erros, e não podia viver a graça, o amor de Jesus Cristo. Davi relutava em confessar o seu pecado. E pecado não confessado, meus irmãos, afeta física e emocionalmente a mim e a você. Deus corrige aqueles que amam. Segunda coisa que eu aprendo ao olhar esse salmo. Esse Salmo 32 me ensina o caminho do arrependimento e do perdão. Davi revela ter confessado o teu pecado, reconhecendo a sua transgressão, voltando-se para Deus no arrependimento genuíno, de coração. Ele não escondeu um saco preto e jogou no cantinho de uma sala na igreja, mas ele expôs, ele se expôs, porque ele conhece um Deus que é cheio de graça e misericórdia e bondade, um Deus que está nesse momento ainda não para nos punir, mas para nos acalentar, para nos curar. Mas não se esqueça disso, igreja,
Não se esqueça você, meu amigo, que assiste pela internet. Jesus está à porta. E quando voltar, Ele voltará como um justo juiz. E o texto de Hebreus fala que de Deus não se zomba, nem se brinca. Lá em Istambul, tem muita gente brincando de ser cristão. Muita gente brincando de ser servo de Deus. Mas Deus quer o melhor para nós. Davi, ele tem um arrependimento genuíno, e quando nós temos esse arrependimento verdadeiro, encontramos misericórdia e perdão de Deus, quando nós confessamos. E Davi fala: confessei a ti o meu pecado, está no verso 5, e a minha iniquidade eu não mais ocultei. É como se você tivesse comido alguma coisa que te faz mal. Vamos exemplificar uma linguagem para a gente entender. Você come alguma coisa estragada. Você só fica bom quando? Quando você vomita. Quando você bota para fora. Você não consegue nem sentir cheiro de comida, mas depois que você vomita, você come. Você tem de novo a alegria. Você tem de novo a satisfação. Você tem de novo o prazer. E é isso que Deus nos chama. A expurgarmos aquilo que não pertence a Ele, que Ele não te chamou para isso, para que você tenha alegria e satisfação na sua vida. E um dia você sentará na mesa do Senhor e ceará com Ele. Nós não podemos perder isso de maneira nenhuma. Diante de Deus, nós precisamos confessar. E engraçado, interessante, que nós temos um Deus malvado. Deus não fala para Davi como talvez eu falasse. Agora é tarde, Davi. Agora não adianta você pedir perdão. O seu pecado foi muito grande. Você matou o teu general. Você adulterou com aquela mulher. Você fez isso, você fez aquilo. É assim que Deus nos trata. Ele fala o seguinte, quando ele confessa: tu me perdoaste. Olha que coisa linda. A resposta de Deus diante da confissão do erro de Davi não foi punição, não foi tortura. O texto fala: tu retiraste a culpa do meu pecado. Davi apenas não se libertou da culpa, mas ele conseguiu receber o perdão de Deus. Ele conseguiu receber o alívio e o bem-estar. Muita gente sofrendo por pecado não confessado. Já reparou assim, quando você faz uma besteira, aí você olha e parece que está todo mundo olhando para você, o pessoal não está nem aí para você, mas a tua consciência te condena e você acha que as pessoas estão olhando para você. O chato é quando você fica anestesiado, é quando a dor não te dói, é quando o pecado não transforma. É terrível, meus amados irmãos, eu aprendo aqui com o Salmo 32, é terrível andar longe de Deus, mas voltar à plena comunhão de Deus e ser restaurado por Ele, nos traz graça e paz. O evangelista João, em 1 João capítulo 1, verso 9, um texto muito conhecido dessa igreja, ela fala: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda a injustiça que eu e você temos cometido. Ou seja, eu e você, diante dos erros que nós cometemos, diante das nossas não confissões, diante dos nossos pecados de estimação, diante dos entulhos que colocamos dentro de nós,
Nós somos merecedores, sim, de castigo. Somos merecedores, sim, de sermos descartados por Deus. Mas o Senhor não nos pune nesse momento. Quando há arrependimento sincero, quando há pedido de perdão, quando há confissão de pecado, Deus, muito pelo contrário, Ele nos purifica de toda a nossa injustiça, para caminharmos na visão do reino de Deus. Precisamos ser tratados por Ele todos os dias, com ato de confissão, em oração, para que o nosso coração possa se alegrar. Muitos corações adoecidos, muitas pessoas adoecidas, porque enquanto calhei o meu pecado, envelheceu os meus ossos. Terceiro e último ponto: Deus, quando nós confessamos, quando nós somos realistas, olhamos para dentro de nós e vemos verdadeiramente como nós somos, temos a certeza que o Senhor é o nosso refúgio. No verso 7, diante da dificuldade que Davi está passando, ele fala: Tu és o meu esconderijo. Na minha versão, de outras versões, é refúgio. Tu me preservas da tribulação e me cerca de alegres cânticos de livramento. Isso é uma expressão idiomática hebraica. Existe a mudança de estado de espírito de Davi após ter confessado a sua transgressão. O seu humor, aquela sequidão, aquele osso quebrado, aquele deserto se torna um humor, é uma coisa alegre. A sua composição, a composição de Davi muda e revela que ele encontrou alegria. Ele passa não mais viver segundo os seus pensamentos, não segundo a sua pseudo-sabedoria. Esse é o grande problema nosso. Mas ele se prefere. O salmista diz que ele se esconde em Deus. E quando nós estamos escondidos em Deus, ou seja, protegidos, esse esconderijo significa proteção. Quando nós estamos protegidos em Deus, nós somos preservados das angústias. E o que nos envolve são cânticos alegres. Eu não sei qual é o meu, eu sei qual é o meu, eu não sei qual é o teu pecado, eu não sei qual é a tua dor nessa manhã, ou você que vai nos assistir. Mas eu sei que Deus é cheio de graça e misericórdia. Quando nós confessamos, estamos dispostos a mudar a nossa atitude. É que vai falar lá aos Romanos: aquele que roubava não rouba mais, aquele que fazia isso não faz mais. Nós temos a verdadeira paz que invade o nosso coração, a paz que só tem Jesus. Para nós crentes que queremos percorrer esse caminho de confissão, Deus é o nosso refúgio, Deus é o nosso esconderijo. E ainda vai dizer lá no Salmo 32, ainda na parte B: com efeito, quando transbordarem as muitas águas, não o atingirão, porque você está guardado por Deus. Quando vier as adversidades da vida, quando vier as agruras da vida, quando o tentador vier te acusar, você sabe que você já está liberto por Deus. E o Salmo termina dizendo o seguinte: instruir-te-ei, diz o verso 8. Agora o Senhor fala com Davi diretamente, assim como Ele fala conosco. Ele nos exorta. E Ele fala uma coisa interessante: não seja como cavalo, ou como uma mula, que não tem entendimento, que são dominados com freios e cabeças.
cabrestos. Pelo contrário, vocês não obedeceriam. Deus não quer colocar um cabresto nem um freio na sua boca. Aprenda isso, igreja. Deus não quer te tratar como um animal de montaria. Lá no Espiritismo, na Umbanda, sabe como é que eu era chamado? Eu não, os outros. Cavalo. Que eu já ouvi essa expressão. Fulano é cavalo. Mas Deus é diferente. Ele não nos trata como animal. O cavalo só vai, não pode ir onde o homem não manda. Ele é disciplinado pela sua teimosia. Deus não quer colocar cabresto, não quer colocar freio no seu povo como animal. Ele espera que nós o respondamos prontamente, não pelo cabresto, mas pela nossa própria vontade, pelo nosso próprio querer. Alguns animais devem ser freados para ser úteis, mas em Deus nos dá liberdade para andarmos no caminho do Senhor com liberalidade. Deus quer que nós nos aproximemos com Ele com o coração barato. Concluindo, Salmo 32 é um cântico de confissão, de ação de graça, que nos ensina algumas coisas importantes que eu quero que você leve nessa manhã. Diante do lixo que nós temos dentro de nós, de repente não é um lixo de 120 quilos, um saco, mas pode ser de 10, de 5, mas é lixo, contamina, infecciona, mata. Eu aprendo ao estudar esse texto que Deus perdoa. O salmista reconhece os seus pecados e louva a Deus por perdoar. Por isso que ele fala: bem-aventurado aquele cujas transgressões é perdoado, cujo pecado é coberto. Deus nessa manhã está disposto a nos perdoar quando confessamos o nosso pecado e buscamos dele a sua misericórdia. Segunda coisa que eu aprendo ao ouvir a história do Salmo 32, que Deus é completamente digno de toda a confiança. O salmista nos impulsiona, nos encoraja a buscar a Deus. Ele fala: você é um esconderijo para mim, tu me preservaste do problema, você me cerca com gritos de libertação. Diante das nossas mazelas, diante das nossas esquisitices, diante das nossas crises, nós podemos confiar em Deus, que perdoa, que é digno de confiança e que é gracioso. Olha o que diz o salmista: portanto, todo aquele que é piedoso ora a ti no momento e te encontras. Certamente no correr das grandes águas eles não alcançarão. Você é um esconderijo para mim, tu me preservas dos problemas e me cerca com gritos de libertação. Isso é graça de Deus, isso é misericórdia de Deus, isso é bondade de Deus. Terceira e última conclusão que eu chego: Deus deseja que eu e você sejamos honestos com Ele. O salmista nos encoraja a sermos honestos diante de Deus, diante dos nossos pecados. Olha o que ele fala: reconheci o meu pecado e não encobri a iniquidade. E eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Mostra que Deus quer e requer de nós que sejamos honestos com Ele sobre os nossos pecados, porque só quando somos honestos com o Senhor nós podemos receber a graça e o perdão. Deus é perdoador.
Deus é confiável e Ele deseja de nós honestidade. Igreja Batista Missionária do Maracanã. Que a limpeza que começou ontem lá, tirando as poeiras, que em nome de Jesus continue dentro de nós, retirando tudo aquilo que atrapalha a graça, a bondade e o agir de Deus e o fluir de Deus sobre as nossas vidas, porque não quer que nós fiquemos inúteis, mas quer que nós sejamos úteis para a glória dele.